Está arte aí do culto? Da palavra? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 26 e 27. Nós estamos nessa série tão incrível, Igreja Irresistível. Nós estamos nos tornando, na verdade, essa é uma missão para toda uma vida, nos tornarmos cada vez mais agradáveis a Deus, cada vez um pouco mais transformados, mudados, para que a glória de Deus brilhe por meio de nós, amém? João capítulo 6, versículos 26 e 27 diz assim: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Até aí. Meus amados irmãos, esse é um texto que relata uma fala confrontadora de Jesus à multidão que o seguia. Então, o mestre, ele afirma que tais pessoas não estavam ali porque desejavam buscar virtudes espirituais. Elas não estavam interessadas em conhecer mais de fato sobre o Messias, intimamente falando. Essas pessoas, elas também não estavam desejosas pela vida eterna, mas elas estavam ali apenas por causa dos milagres. Essa é a afirmação que Jesus fez, e ele ainda coloca ênfase, porque ele diz, em verdade, quando ele reforça isso, ele está dando ênfase. Então ele está dizendo, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês querem os milagres, porque vocês querem as minhas mãos. Agora, o detalhe importante aqui é que esses dois versículos que eu li, essa afirmação feita por Jesus, ela é feita logo após a multiplicação dos pães e peixes. Se você voltar, se você tiver com a tua Bíblia aí, você pode conferir, e eu te encorajo a fazer isso. Você vai ver que o capítulo 6 começa com esse relato. Então, a multidão, ela ficou tão impressionada com aquilo que Jesus fez, porque ele pegou 5 pães e 2 peixes, e por meio dessa pouca comida, ele então alimenta milhares de pessoas. E diante desse fato, a Bíblia relata o comportamento daqueles que o seguiam. Versículos 22 a 24. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, olha lá, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E aí nós entramos lá no texto que nós lemos, versículos 26 e 27, falando que a multidão estava apenas atrás, estava desesperada, não à procura do Cristo Jesus, mas à procura do fazedor de milagres. Pastor, o que você quer dizer com isso? Meus amados irmãos, não muito diferente daquela época, vemos hoje em dia uma clara distinção entre 2 grupos de pessoas. Quando nós falamos dos irmãos em Cristo, nós vemos as multidões que querem única e exclusivamente o que Jesus tem para dar, seja cura, provisão financeira, auxílio emocional, enfim, o que quer que seja. E o segundo grupo, que é o grupo dos discípulos, aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, se tornarem mais parecidos com o mestre e carregar de fato a sua cruz. Então, esse é o tema de hoje, esse é o assunto de hoje, e eu peço que você aperte os cintos, porque Jesus vai falar conosco, amém, igreja? Então, quem é você? Um discípulo? Ou você é apenas um seguidor de Cristo que faz parte da multidão?
Então, antes de eu tratar sobre algumas características de um discípulo, eu quero deixar claro para você que não é necessariamente ruim, não é de fato ruim você buscar por provisão, você buscar por milagres, você buscar por uma cura, buscar por graça, por uma capacitação sobrenatural diante de um projeto que Deus te deu. Não há problema, porque Deus é bom. O próprio Jesus, afirmando sobre si, em Lucas 4, 18 e 19, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Então, nosso Senhor é aquele que cura, liberta, provê, e tantas coisas Ele faz por amor. Talvez você entrou aqui e eu libero uma palavra sobre a sua vida. Se você entrou fraco, o Senhor vai te fortalecer. Se você entrou enfermo, você sairá curado. Se você entrou abatido, o Senhor vai te renovar. Então a questão não é você entrar na presença de Deus e clamar por isso, porque existem promessas acerca dessas coisas. A grande questão é: onde está a nossa real motivação? Quando nós falamos de um relacionamento com Jesus, a grande questão é quem Jesus é para nós. Quem Jesus é para nós? Será que Ele é Senhor e Rei, e por causa de seu amor Ele me abençoa, Ele cuida de mim, porque Ele é meu Pai, como nós falamos alguns cultos atrás aqui? Ou será que Jesus para mim é apenas um fazedor de milagres? Será que Ele é o Rei da minha vida, digno de adoração, independente do cenário que eu estou vivendo? Ou Ele é uma escada para que eu alcance sucesso, segundo os padrões humanos? Será que nós temos vivido como discípulos? Ou como a multidão? Então, a multidão ela era caracterizada porque elas viam em Jesus apenas alguém que poderia fazer algo a elas. Eles buscavam o Messias apenas por interesse pessoal. Jesus era uma escada que os guiava até o lugar que eles pretendiam. Então, os seus esforços, inclusive espirituais, tinham como alvo principal os seus próprios anseios. Então não era assim: Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que entregar? Não, na verdade era: Jesus, o que você pode fazer por mim? O que você pode dar a mim? O que mais eu posso receber de ti? É não muito diferente de pessoas que, quando estão enfermas, se aproximam de Deus, quando recebem a cura, se afastam, quando estão financeiramente mal, correm para Jesus, dão oferta, dão dízimo. Quando tudo fica bem, abandonam Cristo e a sua aliança com o Senhor. Se eu estou destruído emocionalmente, eu corro para o meu quarto, ligo um louvor, dobro os meus joelhos e clamo para que Deus me resgate desse lodo emocional. Contudo, quando o Senhor o tira daquela condição, tal pessoa passa a viver a vida como simplesmente acha melhor. Eu te pergunto de novo nessa noite: você faz parte da multidão ou você é um discípulo? Filipenses 3, 17 a 19, fala algo muito interessante. Olha lá: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Então, o que eu estou tentando te mostrar aqui? Esse é um relato, de certa forma, de alguém que faz parte da multidão. Então ele diz,
que, vamos fazer esse paralelo aqui, aqueles que fazem parte da multidão, têm como Deus o seu próprio ventre, ou seja, os seus próprios anseios, o seu próprio eu, é uma egolatria, tudo é para mim, tudo é sobre mim, nada é pelo outro, nada é por causa do outro. O texto também diz que esses só pensam nas coisas terrenas, os seus olhos não estão voltados para as coisas espirituais. E o que Jesus disse, que de fato uma pessoa, ela não é determinada pela quantidade de bens que ela possui, ou, entenda por isso, pelo seu sucesso terreno. Então, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: eu sigo Jesus porque Ele é meu Deus, porque Ele é meu Senhor, porque eu de fato escolhi carregar a minha cruz, eu escolhi ir com Ele até o fim, ou será que eu sigo Jesus porque Ele vai me fazer bem? Você está pensando comigo aí ou não? Amém ou não, igreja? Quando tudo está mal, nós corremos para Jesus, e quando tudo está bem, quando tudo está bem, nós temos a tendência de baixar a guarda e de, enfim, vivermos a vida segundo a nossa maneira. Só que são nesses momentos, amados irmãos, que a nossa vida ou o nosso cristianismo é provado. Quando a sua vida está ótima, qual é o lugar que Cristo ocupa no ranking do seu coração? Será que Ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou sequer está entre os 10 primeiros? Porque a resposta para essa questão, ela mostra se nós somos discípulos, ou se nós fazemos parte da multidão que apenas quer Jesus para satisfazer as suas próprias vontades. Agora, essa fala de Jesus, por mais confrontadora que ela seja, ela tem como alvo, como objetivo, conduzir o nosso coração a viver uma vida que agrada a Deus, amém, amados? Toda repreensão do Pai, toda repreensão bíblica, ela é em amor, ela é para corrigir a rota da nossa vida. Então a intenção do Senhor comigo e contigo é avaliarmos cada área das nossas vidas e observarmos: será que Jesus é Senhor aqui, ali, acolá? Porque nós temos que viver um evangelho integral e não parcial. Jesus é o Senhor daquilo que eu falo, mas Ele não é o Senhor daquilo que eu escuto, não é o Senhor daquilo que eu leio. Ele é o Senhor daquilo que eu faço, mas não é o Senhor dos lugares que eu vou. Ele é o Senhor das minhas práticas de domingo, porque eu estou no culto, mas não é o Senhor do meu bolso. Enfim, Jesus precisa encontrar ou estabelecer o seu trono em cada área de nossas vidas. Porque se você é um discípulo, essa noite você será ainda mais trabalhado por Deus. E se porventura você se encontra em algum lugar, em alguma área da sua vida mais parecida com a multidão, o Senhor vai te transitar para esse lugar, onde você se tornará um discípulo, amém, amados? Amém. É claro, gente, aqui nós precisamos abrir um parênteses. No começo da conversão, ou quando tudo é novo, talvez é a sua primeira vez na igreja, nós não sabemos acerca dessas coisas. Talvez o que te trouxe à igreja foi um problema emocional, justamente o que eu falei aqui. Talvez um problema de saúde, talvez uma questão financeira, eu não sei. E isso te aproximou de Deus de alguma forma. Ok, o Senhor vai usar isso para falar contigo e capturar o teu coração. E mostrar que muito mais do que prover, te auxiliar emocionalmente, curar você, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer preencher o seu vazio, porque não há outro lugar melhor para se estar senão com Jesus. Agora, muitas vezes, amados irmãos, nós somos crentes de longa data, experimentados no Senhor em muitas coisas, contudo com uma postura de multidão. E nessa noite o Senhor vai falar comigo e com você. Então entenda, essa palavra aqui não tem intuito de te acusar, até porque ela me corta também.
Essa palavra tem como fim te encorajar, porque quando nós nos tornamos discípulos, nós passamos a ter acesso a coisas que a multidão não tem. Quando você para avaliar a dinâmica de Jesus, existiam coisas que ele falava acerca das parábolas, por exemplo, ensinamentos que ele revelava aos discípulos. Então o discípulo de Jesus tem acesso ao Pai de maneira diferente, porque você agora é filho. Por isso que Deus está te chamando para ser discípulo e sair da esfera da multidão. Não é para que você seja apenas agora um santinho, alguém certinho, não. É porque Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Quando nós vamos para aquele famoso texto de Mateus 28, 19 e 20, você já ouviu, já leu, enfim, é o texto da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20 mostra qual é o desenho de Deus. O desenho de Deus é que nos tornemos discípulos. Discípulos, portanto, vão e façam discípulos. Sabe para quem ele está falando isso? Para quem já é discípulo. Discípulos, façam outros discípulos. Não é responsabilidade do pastor, do líder de célula. Fazer discípulos é responsabilidade do crente. Você não precisa de um cargo para discipular pessoas. Era para você dar um amém. Você não precisa de cargo para discipular pessoas. Você pode alcançar pessoas no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, onde você estiver, conduzir essas pessoas a Jesus e ensiná-las. Por quê? Porque o Senhor espera que todos, esse é o desejo do coração de Deus, não significa que isso vai acontecer, mas a intenção de Deus é que nos tornemos discípulos. Então nós precisamos avaliar a nossa vida e responder a nós mesmos: eu sou um discípulo ou eu faço parte da multidão? Eu quero falar aqui hoje sobre 3 características, e no final eu vou mostrar a vocês como que nós fazemos para nos tornar discípulos. Então, 3 características, 3 coisas que marcam a vida de um discípulo de Jesus. São coisas simples, mas fica comigo e presta atenção para que você compreenda a abordagem, o lugar onde nós vamos aqui juntos, amém? Primeira coisa que você precisa entender: o discípulo ama a Deus acima de todas as coisas. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. O discípulo ama a Deus acima de todas as coisas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 38, diz assim: perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual que é o maior, o principal mandamento? Qual que é o maior? Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lucas ainda registra de toda a sua força. Então Jesus afirma: esse é o primeiro e grande mandamento. Então o que Jesus está tentando dizer aqui é: você precisa amar a Deus com tudo que você é. Você precisa amar a Deus com tudo que você tem. Você precisa amar a Deus internamente, externamente, com seus pensamentos, com as suas palavras, com suas ações, com tudo. É interessante porque ele cita ali mente, alma, entendimento, coração, e ele vai citando cada uma dessas coisas. Então o que Jesus está afirmando basicamente é: a sua mente e o seu coração são consumidos por aquilo que é importante para você. E é isso que ele está nos chamando nessa noite, para que sejamos consumidos por Deus, para que possamos amá-lo acima de todas as coisas. Aquilo que consome você é aquilo com que você gasta tempo. Escute o que eu estou dizendo, isso é muito sério, é simples, mas é muito profundo. Aquilo que consome você por dentro, aquilo que ocupa a tua mente, ocupa o teu coração, ocupa os teus desejos e as tuas vontades, é o que faz com que você invista tempo, invista força. Pastor, faz tempo que eu não oro. Pastor, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Pastor, faz tempo que eu não vou no culto. Pastor, eu estou meio assim espiritualmente. A tua mente, o teu coração, as tuas práticas, elas têm te levado a isso. Esse é só o resultado de você não estar sendo consumido por Deus.
Agora, quando você olha para alguém que está na pegada com Jesus, está firmado em Deus, você vai perceber que o coração dele está consumido por Jesus, e isso se revela nas práticas do seu dia a dia. Essa é a dinâmica bíblica da devoção. Aquilo que ocupa espaço na sua mente, no seu coração, no seu tempo, no seu relógio, na sua rotina, é o que vai, ou é o que mostra aquilo que é importante para você. Então às vezes você conversa com o irmão, você chegou, irmão, você viu aquela série nova? Cara, claro que eu vi. O cara já fala, você já viu a 14ª temporada? Rapaz, eu assisti o primeiro capítulo. Aí ele já fala, não só o nome do personagem, ele fala o nome dos atores. Ele vai lá e fala, não, mas você leu o livro que inspirou a série? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O cara sabe tudo. Aí quando você pergunta para ele algo bem básico da Bíblia, ele não sabe. Sabe qual é o resultado disso? Espiritualmente você pode ter certeza, esse cara não está queimando por Jesus. O problema não é a série que você assistiu, não é esse o ponto. O que eu quero te dizer é a questão, aquilo que te consome é o que vai desenhar você por dentro. Você pode dar a desculpa que você quiser por não estar bem com Deus, mas eu te respondo que a principal é, você não está dando tempo ou prioridade ao Senhor, ponto. Essa é a resposta. Você pode inventar que você está trabalhando demais, você pode inventar que você isso, você aquilo, fato é, se fosse importante para você, você passaria tempo com Deus. Então eu te pergunto nessa noite, o que te consome por dentro? Quais são os seus maiores anseios? Não sou eu que estou falando, eu não estou afirmando aqui que você tem que viver uma vida ascética, aquela vida separada, de tipo, eu vou para o deserto, e eu vou agora, não vou fazer nada, eu vou montar a barraca lá no lugar ermo, e vou ficar só orando, eu vou ser tipo João Batista. Eu não estou falando isso, irmão. O que eu estou te dizendo é que em meio ao seu trabalho, em meio à prosperidade que você busca, em meio ao seu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, aleluia, você coloca Deus como primeiro. Você não encontra desculpa, mas você entende, eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo e Ele é a minha prioridade. Eu organizo tudo na minha vida para que Ele seja o primeiro. Eu não dou a sobra do meu tempo, do meu coração a Deus. Eu não vou buscar Deus no pior momento do meu dia. Eu vou buscar a Deus no melhor momento. Para mim, por exemplo, amados irmãos, a minha rotina é eu acordo, cafezinho preto, sem açúcar. Por favor, não me estressa. Bíblia, livros, é o meu melhor momento, eu estou com a cabeça fresca. Qual é o melhor momento para você buscar Deus? Porque escute o que eu estou te dizendo aqui. Se Ele é o primeiro, se você é um discípulo, Jesus está estabelecendo um padrão. O padrão não é meu, o padrão é da Bíblia. Nós precisamos colocá-lo como prioridade. Nós precisamos ser consumidos pelo desejo de buscá-lo. Porque se essa não é uma verdade, se meu coração não clama por Jesus, a verdade é, Ele não é a minha prioridade, ponto, final, é isso, acabou. É muito interessante porque Jesus ele conta a parábola da grande ceia, e parte do que a Bíblia fala sobre ceia ou sobre alimento, envolve o alimento espiritual. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ok? A Bíblia quando fala do Espírito, ela fala de águas, de beber águas, fala sobre eu comer desse pão da vida, que é o Senhor, e eu não terei fome. Então a prioridade da minha vida é eu me alimentar devidamente, no que diz respeito à vida espiritual, estar devidamente alimentado espiritualmente. Então Jesus conta uma história para explicar isso, e diz assim, Lucas 14, 16 a 20, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Perceba se esse relato não é parecido com o relato do contraste entre multidão e discípulo. Convidou a muitos.
A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Então depois a parábola continua, ele sai chamando outras pessoas, e por aí vai a todo um ensino por detrás de Jesus ali, mas eu quero que você coloque o foco nisso. O Senhor estende a porção daquilo que Ele quer fazer e entregar a todos nós. A grande questão é: qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Porque ninguém compra uma propriedade sem antes vê-la. E se o cara já tinha comprado, não havia urgência de ele ir vê-la. Desculpa. Ninguém compra da mesma forma um gado sem examiná-lo. Desculpa. O homem casado, de acordo com a lei, ele era isento de viagens de negócio e de serviço militar por um período. Só que isso não impedia do envolvimento social, então ele poderia estar naquela ceia. O que eu estou tentando te dizer, eles deram desculpas. Então o que eu quero que você entenda? Jesus, ele não quer ser amado, ele quer ser amado sobre todas as coisas. Ele não quer ser amado, ele quer ser amado acima de tudo. Ele quer que você o ame mais do que o seu trabalho, mais do que a sua carreira, mais do que a sua célula, mais do que o seu ministério, mais do que a sua família. Nossa, pastor, isso pegou pesado. É Bíblia, irmão. Então, para a gente começar devagar, olha para a sua rotina. Ela vai revelar as suas prioridades. Então o que Jesus está dizendo é: um discípulo prioriza a Deus. E quando eu falo prioriza a Deus, eu não estou falando que prioriza o ministério, ele prioriza a face de Deus. Ele não troca o servir a Deus pelo estar com Deus. Ele prioriza o encontro com o Senhor, ele prioriza o relacionamento com Deus, e não aquilo que ele pode fazer por Deus, e não aquilo que Deus pode fazer por ele. Então, o discípulo, ele prioriza o coração de Deus. Eu vou ler de novo o texto do início, e vai ficar muito mais claro para você agora. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí ele diz, versículo 27 de João 6, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Escute, amados, Jesus é o pão da vida. Isso que a gente precisa entender. Essa é uma das declarações mais fortes que Jesus fez acerca de si mesmo. Por isso que ele diz no versículo 35, eu sou o pão da vida. Então perceba, nós estamos no mesmo capítulo falando sobre todas essas coisas. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá vida. Então eu te pergunto de novo, você ama a Deus mais do que todas as coisas? Ou você só ama a Deus? Lucas 14, 33, quero ler 2 textos aqui para a gente seguir para o próximo ponto. Lucas 14, 33, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus. Opa, peraí, você está entendendo o que eu estou lendo aqui? Você está lendo comigo? O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, ninguém pode ocupar o primeiro lugar no seu coração, só ele. Então eu te pergunto mais uma vez, você ama a Deus mais do que todas as coisas? Se ama a Deus a ponto de ajustar a sua rotina,
Você ama Deus a ponto de renunciar coisas? Você ama Deus a ponto de fazer aquilo que é necessário para segui-lo, servi-lo e amá-lo? Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39, último texto desse ponto. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Eu te pergunto, você é discípulo? Ou você é multidão? Respira, olha para o irmão do lado e fala: vamos lá? Hã? Dá para aguentar mais um pouco aí? Sim ou não, igreja? Segundo ponto, o discípulo permanece em Deus. O discípulo permanece em Deus. Isso parece simples, assim como cada um dos pontos dessa noite, mas é muito mais profundo do que você possa imaginar. João capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então nós entendemos do primeiro ponto que temos que amar a Deus mais do que todas as outras coisas. Isso fala obviamente de renúncias, mas fala também de Deus ter a primazia em nossa rotina, em nosso dia a dia, de cuidarmos com as distrações. Agora, nesse segundo ponto, eu quero falar com vocês sobre os desafios de permanecermos firmados em Deus, em meio aos desafios da vida cristã. Porque, escute, irmãos, eu vou ler o texto de novo. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Apenas se nós permanecermos, seremos discípulos. Discípulo não é uma condição que perpetua porque um dia você entregou a vida a Cristo. Discípulo é aprendiz. Então você não pode parar de estar na presença de Deus, de permanecer em Deus, de continuar, de perpetuar a condição de discípulo. Por que eu te digo isso? Porque, meu amado irmão e minha amada irmã, todo mundo começa bem. Todo mundo começa bem a vida com Deus. Você é tocado pelo Senhor, teus olhos são abertos, você é espiritualmente despertado para algo novo, você conhece Jesus, a verdade, você sai apaixonado por Jesus. Da mesma forma que todos começam bem o serviço a Deus, o ministério cristão, você começa animado. Puxa, eu estou na zeladoria. Zeladores, dá um glória aí, vamos lá fazer um. Entro na zeladoria, eu me tornei atalaia, eu fui para o projetor, para o data show, eu fui para o áudio, eu fui para a cantina, eu fui para a Vine. Você começa feliz, aleluia. Te dão um pano para você limpar a cadeira, você fala: aleluia. No começo é assim. No começo você recebe uma palavra, irmão. Você recebe uma palavra profética que você, ei, oxi. Aí você nem dorme à noite. Aí você fica, Jesus, meditando a palavra, aquilo te consumindo. Mas o tempo passa. Os desafios vêm. O dia mal chega. As frustrações batem à sua porta. As expectativas são frustradas. Daqui a pouco, Jesus perdeu o lugar na sua rotina. Daqui a pouco, o ministério se tornou pesado e um problema. Daqui a pouco,
As promessas parecem difíceis demais para Deus realizar. Resultado, você se esfria espiritualmente e você se torna, sabe o quê? Sabe quem? Um cristão nominal. Sabe o que é um cristão nominal? Aquele que se proclama crente, mas não vive como um. Você que era um discípulo, volta para a multidão. Eu vou ler de novo João 8,31 para você. Se vocês permanecerem na minha palavra, só se permanecerem na palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Eu quero que você escute isso. Não é suficiente você ter entrado na presença de Deus, você precisa permanecer lá. Não é suficiente você ter começado o ministério, você tem que ir até o fim. Não é suficiente você ter recebido uma promessa, você tem que crer e trabalhar até que ela se cumpra. Dar 1, 2, 3, 4 passos não é suficiente. Você tem que ir até o fim. Viver uma vida com Deus quando tudo é novidade, uau, é muito legal. Comecei a célula, comecei o ministério, isso e aquilo. Mas e quando a pressão chega? E quando o efeito novidade vai embora? Quando eu tocava, quando eu pregava, quando eu servia um lanche na cantina, quando eu estava no infantil era muito legal, no começo, agora... quando eu sentava para ler a minha Bíblia, uau, que incrível agora! Puxa, que coisa, né? É um texto, um livro, tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Pastor, pega no meu pé, tem que ler. Se vocês permanecerem, então serão os meus discípulos. Irmãos, caso contrário, nós nos tornaremos como o solo rochoso da parábola do semeador, que Jesus, explicando sobre esse solo que representa o coração, diz assim, versículo 21 de Mateus 13, quando chega a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe qual deve ser a máxima do discípulo? Eu ouvi um pastor falando isso, eu vou falar de um outro jeito para vocês, mas essa é a essência. Sabe qual é a máxima do discípulo? O discípulo não faz o que ele quer, ele faz o que o seu Senhor quer, ponto. Não quero ler a Bíblia, não importa. Eu não quero obedecer a Jesus, não interessa também, com todo respeito. Não importa, o que importa é o que ele diz. E não é só o fazer por fazer, é conservar um coração reto diante do Senhor. Mas não está fácil, pastor. Você não tem que fazer o que você quer. Pastor, mas as circunstâncias, não importa. Essa é a verdade. Pastor, eu tenho vontade de abandonar tudo. Você acha que eu não tive em meio a tudo isso que nós vivemos? Ou você acha que eu sou super-homem? Ou você acha que eu sou, enfim... O discípulo não faz o que quer, o discípulo faz o que o seu Senhor, o que o seu Pai quer. Olha o que Paulo falou, 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, quando você for ler a Bíblia, pensa, olha o que ele está falando, pensa, eu esmurro o meu corpo, olha a profundidade disso. E eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso é ser discípulo. Mas Deus não fez quando eu queria. Eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Mas as minhas expectativas, mais as minhas frustrações, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Pastor, mas você não sabe a circunstância que eu estou enfrentando. Tudo bem, eu vou ler para você Marcos 14:36. E dizia Jesus, olha lá, em meio ao Getsêmani,
sofrendo uma morte de cruz e tomando sobre si o fardo do pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, se afastando do Pai, ao que ele nunca viveu. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, ou seja, Senhor, meu Pai, se possível que eu não viva isso, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós somos chamados a imitar a Cristo. Essa é a essência do discípulo. Discípulo aprendiz, aprende de quem? Do seu mestre. E o nosso mestre não fez o que ele quis, mas o que o Pai queria. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Não é porque um dia nós entregamos a vida a Jesus, um dia nós nos tornamos membros da igreja, um dia nós nos tornamos líderes ou o que quer que seja. É porque nós permanecemos na palavra. Amados, se as frustrações nos tiram da presença de Deus, da direção que o Senhor tem para nós, do lugar que Deus nos colocou, esse é só um retrato de que o nosso amor a Deus é superficial. É verdade. Se as frustrações, os desafios, o que quer que seja, nos tiram da presença de Deus, do lugar que Deus nos colocou, daquilo que Ele confiou em nossas mãos, isso mostra que o nosso amor a Deus ainda é superficial. Deus quer nos transformar de multidão a discípulos. Pastor, pesado. Pode ficar um pouco mais pesado? Amém ou não? Palavras de Jesus, Mateus 5, 11 e 12. Ô pastor, você apela aí, Jesus é Jesus. Bem-aventurados são vocês. Olha lá, nós estamos falando aqui de que as frustrações, quando nos tiram da presença, o nosso amor é superficial. Jesus, ele vai além, Jesus vira o jogo, ele diz: bem-aventurados, felizes são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Cara, Jesus está falando que a perseguição, na verdade, ela deve nos alegrar. Essa é a essência de um discípulo. Jesus está falando no Sermão do Monte. Jesus está trazendo um dos seus maiores ensinos, Mateus 5 a 7. E ele está virando a gente do avesso. Espera aí, as frustrações me tiram da presença, os problemas me tiram da presença. Jesus está dizendo: não, espera aí. Quando você for perseguido, ele não está falando nem de problema, está falando de perseguição. Versículo 12 diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meu Deus do céu. Mais uma vez eu te pergunto: você é multidão ou é discípulo? Será que eu sou multidão ou discípulo? Nós somos multidão ou discípulo? Nós, se queremos ser discípulos, precisamos permanecer. Escute isso: discípulos permanecem, discípulos não espanam. Eu vou repetir: discípulos permanecem, discípulos não espanam. Jesus disse, versículo 4 de João 15: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa é a regra. Ele está falando para os filhos: você já foi salvo, o Espírito já habita em você. Então ele está dizendo: agora é tua função permanecer em mim, é nossa responsabilidade. Permaneçam em mim, então eu vou permanecer em vocês. Não é o contrário, não é o inverso. Eu quero ler com vocês João 15, do 5 ao 10, e eu quero que você perceba quantas vezes a palavra permanecer aparece. João 15, 5 a 10. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará.
e o apanham, lançam no fogo e queimam. Versículo 7: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Versículo 10: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Sabe quantas vezes dos versículos 5 a 10 de João, a palavra permanecer e enfim, outras no mesmo contexto aparece? 7 vezes. Se você voltar para o versículo 4, você soma mais uma, são 8. Você é discípulo ou multidão? Um discípulo permanece, um discípulo não sucumbe, porque um discípulo sabe que no dia mau ele encontra um socorro bem presente no Senhor. Um discípulo sabe que o trono da graça está à disposição para ele ir até esse lugar, entrar nesse lugar e ser fortalecido. Ele entende que o Senhor é renovo. Nós nessa noite estamos transitando de multidão para discípulos, amém ou não? Próximo ponto. Terceiro ponto: para um discípulo, a verdade de Deus, ou a palavra de Deus, é a única verdade. Eu vou repetir para você entender. Para um discípulo, a palavra de Deus é a única verdade. A palavra de Deus é verdade absoluta, não a outra. João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, isso é simples, como os outros 2 pontos. Parece, mas não é. Porque se a palavra de Deus é a verdade, ela precisa ser o meu guia para toda a minha vida. Ok? Eu não estou falando que na Bíblia você vai encontrar respostas para tudo que você precisa sobre o seu negócio, sobre outras coisas. Irmãos, escute. Eu estou falando de padrões, ok? Então o pastor está falando que eu não posso ler livros, que eu não devo fazer cursos, que tudo tem que estar na Bíblia. Irmão, entenda, eu estou falando de padrões, estou falando de questões morais, estou falando de um proceder de um discípulo. Agora, escute, a cultura nos influencia, e a cultura tenta impor em nosso coração, em nossa mente, um proceder, que na maioria das vezes não é o proceder das Escrituras, e é sobre isso que eu estou falando. Nós somos pressionados a acreditar ou viver parte da Bíblia, e não toda ela. Nós somos confrontados ou pressionados a acreditarmos na parte da Bíblia que não fere os outros, na parte da Bíblia que é conveniente para aquilo que nós achamos melhor. Mas a palavra de Deus, ela é a única verdade, e não é versículos isolados, é a soma de toda ela. Como você vê, por exemplo, o casamento? Será que é algo banal ou algo sagrado? É sagrado. Então por que você está falando de separar? Vamos lá, gente. Então por que você está cogitando isso? Pastor, existem exceções na Bíblia. Existem, mas até as exceções bíblicas, elas são estabelecidas e orientadas depois de um proceder de restauração e tentativa real. Como você lida com a mentira? Pastor, mentir é feio, eu ensino para os meus filhos. Mas por que muitas vezes você vê cristãos mentindo no trabalho? Você é discípulo ou você é multidão? Posso continuar ou não? Qual é a sua visão sobre modelo de família? O modelo cultural ou o modelo bíblico?
Deus fez homem e mulher. Esse é o padrão bíblico, estou falando de Bíblia. Qual é a sua visão sobre pureza no namoro cristão? Não, acho que tem que ir para a cama, esculhambar mesmo, pastor. Tem que aproveitar e ver se vai dar certo antes do casamento, né? Tá, você usa parte da Bíblia, outra parte você não usa. Somos discípulos ou fazemos parte da multidão? Qual é a sua visão sobre proceder no trabalho? Não, pastor, quando meu chefe está vendo, eu estou dando gás. Quando ele vai embora, pé na cadeira, Instagram, joguinho, e nada de tigrinho, não me estressa. É tigrinho o nome, né? Não me estressa. Já falei sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor. Nós devemos honrar essas autoridades sobre as nossas vidas, inclusive se o proceder delas conosco não é tão bom quanto nós esperávamos. E estou falando de uma forma mais leve do que aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ainda que eles sejam maus. Será que eu vivo um evangelho parcial ou completo? A Bíblia vai contra a cultura, amados. E aí nós queremos experiências com Deus, queremos provisão abundante, queremos a vida abundante de João 10, versículo 10, mas nós não queremos pagar o preço pela vida abundante. Gente, isso é a primeira pessoa que é quebrada por essa palavra sou eu. Eu só tô no lugar alto aqui para você me ver, porque está todo mundo no mesmo lugar, todo mundo buscando a mesma coisa. Então, para muitos que o casamento é banal, para você e eu, crentes, discípulos, o casamento é honroso, e o leito conjugal deve ser conservado puro. Se para muitos mentir não é o problema, a Bíblia diz que mentir é algo que Deus odeia. Se para muitos a família pode ser o que quer que seja, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. O ponto, queridos, é quando nós somos pressionados, nós temos a tendência de nos adaptarmos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu te pergunto, o que te influencia mais, a cultura ou a palavra? O que te influencia mais, o TikTok ou a Bíblia? Quantas verdades existem para você, espiritualmente e moralmente falando? Várias ou uma só, que é a palavra de Deus? Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Se Ele é imutável, Ele não muda. E se Ele não muda, consequentemente a sua palavra não muda. Por isso que 1 Pedro 1, 24 e 25 diz, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Essa é a verdade. Então, avalie a sua vida. Será que você usa pedaços da Bíblia? Será que você adapta a Bíblia? Será que nós amamos Deus sobre todas as coisas? Ou não, amamos Ele em parte? Será que eu permaneço ou eu não permaneço? Será que eu acho que eu sou discípulo mesmo não permanecendo? Você não é discípulo se você não permanece. Jesus falou, se você não renuncia a tudo que tem, você não pode ser meu discípulo, ponto, é a verdade bíblica, e acabou. Agora, como nos tornamos discípulos, e aqui é o caminho para o final. Como nos tornamos discípulos? Pastor, qual é a fórmula?
Jesus explica isso para Nicodemos, João capítulo 3, versículos 1 a 3. Vocês estão pegando aí, gente? Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui, eu sei que a palavra está um pouco mais densa hoje, um pouquinho mais longa, mas Deus vai falar com você, amém? João capítulo 3, 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, olha lá. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então não entende isso muito bem, e ele pergunta, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? E ele achou que Jesus está falando de um nascimento natural, e ele diz, poxa, será que pode voltar ao ventre materno, e nascer uma segunda vez, ele volta para o ventre da mãe, e nasce de novo, como assim? Jesus então segue com a explicação, versículos 5 a 8, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Pastor, me explica, te explico, vamos sintetizar aqui. Jesus está dizendo que nós nos tornamos pessoas espirituais, não porque nós simplesmente queremos, nós precisamos nascer espiritualmente, nós precisamos de uma experiência espiritual. Jesus chama isso de nascer da água e do Espírito. Alguns falam que água e Espírito são basicamente a mesma coisa, falam dessa regeneração que vem do Espírito Santo. Outros falam que essa água fala sobre a purificação que vem pela pregação das Escrituras, pela exposição à Bíblia. Então nós somos lavados pela palavra, e então nascemos no Espírito. Independentemente do que você acredita e a sua linha de crença aqui, Jesus está falando, para nos tornarmos pessoas espirituais, nós precisamos de um nascimento espiritual. Ou seja, você não se torna um discípulo porque você virou membro de uma igreja. Você não se torna discípulo porque você, enfim, você se torna discípulo porque você nasceu de novo. E por que eu estou falando isso aqui para a igreja? Obviamente tem pessoas que não conhecem a Jesus e precisam dessa mensagem, mas nós temos pessoas que talvez são frequentadores de igreja, mas não nasceram de novo. Acham muito legal o que é pregado, acham muito interessante os princípios bíblicos, mas não nasceram de novo. Irmãos, para nascermos de novo, escute, o evangelho não pode ser barateado. Sempre que vocês me vêm aqui propondo alguém entregar a vida a Jesus, propondo entre aspas, eu sempre digo, você que entende que precisa ser salvo, você que entende que precisa mudar de vida, porque não é uma oração que te transforma, pura e simplesmente, você precisa nascer de novo, e essa é uma obra feita pelo Espírito Santo em nós, mediante o que? Fé e arrependimento. Então talvez você está na igreja, há muito tempo, e hoje você vai ter que nascer de novo. Por quê? Porque talvez você nunca nasceu de novo. Você não se arrependeu de verdade, você não entregou tua vida a Jesus de verdade. Há uma luta dentro de você, moral, por quê? Porque você está tentando produzir um fruto que é do Espírito, não é da carne. Nós precisamos de arrependimento, Atos 2,38, e fé, Efésios 2, 8 e 9. E quando isso acontece, tudo muda, sabe por quê? Porque nós entendemos que somos pecadores e cremos, e aí nós temos um encontro com Deus. Escute, o nascer de novo fala de um encontro com Deus. Sabe o que mudou a vida de Paulo, irmãos?
foi um encontro com Deus na estrada para Damasco. Ele era um exímio conhecedor da lei, mas ele não tinha encontrado Jesus. E talvez você conhece muito de Bíblia, mas ainda não encontrou Jesus. Escute, eu estou falando com a igreja também. Talvez você ainda não se tornou um discípulo, por quê? Porque você ainda não teve inclusive um encontro com Deus. Porque a Bíblia é clara, ela diz, Romanos 8, 5 e 6, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Talvez você nunca teve uma inclinação para as coisas de Deus. Eu não estou falando de um crente que está quase caindo, um crente que está frio espiritualmente, um crente que está vivendo aquela luta que a Bíblia diz, a luta entre a carne e o Espírito. Não, eu estou falando de pessoas que são adeptas à fé cristã, mas nunca se inclinaram de fato para as coisas espirituais. Por quê? Porque talvez você ainda não nasceu de novo. Eu estou terminando. Porque Nicodemos, ou Jesus falando para Nicodemos, ele explica o resultado do novo nascimento. Versículo 8 de João 3. Ele faz um paralelo para explicar. Ele diz assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o que ele está tentando dizer é: o vento, embora invisível, ele é identificado através da sua atividade e do seu som. Você o escuta e você percebe ele movendo as folhas das árvores, você percebe a atividade do vento e o seu som. Da mesma forma, o Espírito Santo precisa ser percebido em nós. Nós emitimos um som de adoração. A tua vida, ela ecoa para a glória de Deus. Você se torna um discípulo. Por mais que as pessoas não haja um selo físico em você de que você é um crente, mas elas percebem o fruto do Espírito em você. Assim como elas percebem o movimento do vento, elas percebem o movimento de Deus em você. E é por isso que você deseja o Senhor, porque você nasceu de novo. Você entendeu que você foi comprado por preço, por um alto preço, que não é o sangue de um homem, é o sangue de um Deus esvaziado, é o sangue de um Deus que se tornou carne e morreu no nosso lugar. Então nós entendemos que não vale a pena viver a vida distante de Deus. Nós então entendemos que focar nas coisas, apenas nas coisas materiais, é pequeno demais perto do conhecimento de um Deus tão grande. Quando isso acontece, você entende, você então confessa a Cristo de verdade, você nasce de novo de verdade. Ah, meu irmão, Deus se torna tudo. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e essa é a noite que o Senhor está te chamando para nascer de novo. Talvez você venha à igreja há muito tempo, mas ainda não nasceu de novo. Talvez você já nasceu de novo, mas você está mais parecido com multidão do que discípulo, e você precisa de um novo encontro. Essa é a sua noite. Escute, se nós queremos ser uma igreja irresistível, uma igreja que toca o céu, que honra Jesus, Ele precisa ter a primazia na nossa vida. A gente não precisa, não deveria mais ficar entrando em assuntos como colocar Deus na sua rotina, como ter a Bíblia como a única verdade na sua história, como, cara, será que eu ando em comunhão com os irmãos, eu congrego ou não congrego? Cara, será que eu sou fiel a Deus ou não sou fiel? Será que eu permaneço ou não? Eu tive só um encontro com Deus, já é suficiente, não preciso mais buscá-lo como eu buscava antes. Igreja, vamos passar de nível, vamos subir um degrau a mais.
Eu sei que nós sempre temos que voltar a esses pontos, porque são fundamentos e pessoas novas estão chegando, mas a minha fala nesse sentido é só uma forma de provocar você que já está há muito tempo na igreja. Quem Jesus é para você? Uma escada ou o Senhor da sua vida? Quem você é? Multidão ou discípulo? A escolha é sua. Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar.